Bom dia, irmãos. Deus abençoe a todos. Convidamos a Santa e Amada Igreja para a leitura do Salmo 42, como convocação a este culto. Salmo 42. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão e no monte Hermon e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo. Ao fragor das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, por que te olvidastes de mim? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se meus ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo: o teu Deus, onde está? Por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Assim, quero convidar os amados irmãos a se colocarem em pé. Louvemos a Deus com o Salmo 42. Uma corça suspira no rio a beber, a minha alma suspira por ti, ó meu Deus, o Deus vivo. Minha alma tem sede de
Convido a Santa e Amada Igreja para professarmos o voto da nossa segurança. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, onde está o nosso socorro? O nosso socorro está no nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Convido a amada Igreja a uma oração de invocação. Busquemos a presença do nosso Deus. Oremos. Pai eterno, santo, bondoso, Deus grande em misericórdia, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, Deus vivo, Senhor de toda grandeza, Pai das consolações, Pai das luzes, Senhor do tempo, Deus que é Rei sobre os reis, Senhor sobre os senhores, Deus que será louvado eternamente pelo povo que compraste, Deus, com sangue precioso. Nós te louvamos, Senhor, te engrandecemos, e aqui estamos, Deus, respondendo positivamente à convocação do Senhor para o seu culto, e esperamos, Deus, prestar este culto, Deus, de forma que o agrade, Deus, de forma sincera, desprovidos, despojados, Deus, de todo pensamento humano que não convém ao Senhor, mas pedindo, Deus, que o Senhor nos ensine como adorá-lo e como cultuá-lo, porque reconhecemos, Deus, que somos falhos e pecadores, e lhe pedimos perdão, Deus, pelas nossas faltas, pelas nossas falhas, pelos nossos erros, pelos nossos pecados. Rogamos a Ti, Deus, pela Tua graça e favor, que o Senhor envie Teu Santo Espírito e que Ele nos ensine, Deus, como prestarmos este culto nesta manhã ao Senhor. E também, Pai, com todo respeito e reverência, clamamos a Ti, que o Senhor nos instrua com a Tua Santa Palavra, Deus, que Teu Santo Espírito nos ilumine na Sua Palavra revelada, para que possamos com entendimento racional entendermos a Tua Santa vontade e com o nosso Espírito, Deus, cada vez mais termos uma fé fundamentada em Ti. Nos unimos agora, Deus, segundo a Tua graça, com todos aqueles que o adoram em espírito e em verdade, toda a igreja fiel, todo ser celestial que o adora, em todos os lugares, Deus, deste universo que criaste, para louvarmos o Teu santo nome, para engrandecermos ao Senhor, ó Deus, para cantarmos louvores, para sermos instruídos pela Tua palavra, a fim de aprendermos, Deus, como cultuá-lo. Obrigado pela Tua graça e amor, ó Deus, se conosco. Lhe pedimos, Deus, para aqueles irmãos que não puderam estar aqui nesta manhã, que o Senhor esteja com eles, Deus, onde quer que estejam, de forma especial com a irmã Renilda, Deus, e sua família que está passando esse momento de dor. Muito obrigado, Deus, pela Tua presença conosco, e rogamos a Ti, Deus, que pela Tua graça e favor a nós receba este culto, e sejamos contados como uma igreja fiel, que o cultua em espírito e em verdade. No nome santo e poderoso de Jesus Cristo, oramos agradecidos. Amém, Senhor, e glórias a Ti. Amada igreja, pode assentar-se. Vos convido à leitura da lei, livro do Êxodo, capítulo 20. Observemos nesta leitura da lei o caráter positivo de Deus e esse código moral perfeito que nos aponta a necessidade da justificação em Cristo e também nos mostra o que de fato é pecado contra o Senhor Deus. Portanto, leremos com os nossos corações compungidos, contritos, entendendo que nós não conseguimos guardar toda essa lei, por isso não podemos ser justificados por ela. Vemos aqui, como um espelho, a necessidade de Cristo, da justificação em Cristo.
Sabemos que a lei do Antigo Testamento era como uma prisão, e hoje ela é para nós como um professor, porque ela nos ensina aonde está o pecado e como estamos expostos a esse pecado. E cada vez mais entendemos a necessidade que temos de Cristo e da sua graça. Então vos convido para, em estado de meditação, possamos ler a Santa Lei de Deus. Êxodo 20, capítulo 1. Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Eis aqui a Santa Lei de Deus, o Código Moral perfeito. Como sempre falamos, pensamos e desejamos, como seria bom se todas as pessoas do mundo se preocupassem com esses mandamentos. A nossa relação com Deus seria mais perto da perfeição, e as nossas relações interpessoais seriam mais justas. Nós seríamos mais justos com as pessoas e as pessoas mais justas conosco. Muitos conflitos que existem nas relações interpessoais seriam evitados se todas as pessoas observassem esses mandamentos. Nós sabemos, como dissemos no começo, que esses mandamentos de fato eles não podem justificar, porque nós não podemos, nós não conseguimos cumpri-los perfeitamente e satisfazer a justiça de Deus cumprindo esses mandamentos. Eles funcionam hoje para nós apontando o pecado, porque o ensino bíblico é que o pecado é a transgressão da lei, e ele nos mostra o que é de fato pecado. Então nós vemos instituições que abandonaram a lei de Deus e elas mudam o conceito de pecado, né? Para algumas o pecado é usar calça comprida, usar um brinco, jogar futebol, tal. Não, o pecado é o que Deus diz que é pecado. Então nós devemos tomar bastante termos, né? Bastante atenção para não pecarmos contra Deus. Como não conseguimos justificar-nos através dessa lei, porque não conseguimos cumpri-la perfeitamente e vemos a necessidade de Cristo, o Senhor Jesus no Novo Testamento ele se aprofunda na lei e nos ensina como esta lei ela é poderosa para condenar, e também a necessidade maior que temos de um Salvador. E o apóstolo Paulo ele nos orienta a observarmos essa lei com um único elemento no coração, que é o amor.
Eu quero vos convidar para a leitura aqui da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 13. Leremos a partir do verso 8, leremos do 8 ao 10 apenas. Carta aos Romanos, capítulo 13, versos 8 a 10. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor. Note que o apóstolo Paulo, ele acaba de dar um mandamento aqui, que é respeitar as autoridades, porque as autoridades são instituídas por Deus, né? Obediência às autoridades. E aqui ele vem falar que o amor ao próximo é o cumprimento da lei. Não só o amor ao próximo, né? Nesse trecho ele fala amor ao próximo, né? Mas Jesus nos ensina o amor a Deus e o amor ao próximo. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos, né? Amar a Deus acima de todas as coisas é o primeiro ao quarto mandamento. E amar a Deus e amar ao próximo como a nós mesmos do quinto ao décimo. E aqui o apóstolo Paulo então vem dizer: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor. Se nós não estamos amando alguém, nós estamos devendo amor para essa pessoa, né? Principalmente aos domésticos da fé, pessoas próximas, né? E a manifestação de amor no sentido de misericórdia, né? Com aqueles que nos perseguem e tudo, tá? Mas o amor ardente mesmo, né? Está se dizendo aqui no cumprimento da lei, do quinto ao décimo mandamento. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. O próprio apóstolo Paulo, ele fala aos Gálatas que nós servimos a Cristo carregando as cargas uns dos outros e fazemos isso por amor. A fé cristã, ela é uma fé moral, ela não é uma fé cerimonialista, ritualística, em que nós fazemos obras para alcançarmos aí alguns pontos com Deus, né? Não, nós fazemos tudo por amor. É uma fé moral, é amor, perdão, compreensão, cuidado com as pessoas, zelo, né? Com Deus e com as pessoas. Então ele diz: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto, veja, ele fala, pois isto, dois pontos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então nós vemos aqui a importância de observarmos esta lei. Sabemos, como dissemos, que nós não conseguimos perfeitamente satisfazer essa lei, nós não conseguimos fazer isso, infelizmente. Mas quando errarmos, temos que nos entristecer, nos arrepender sinceramente e pedirmos a Deus perdão e seguirmos a nossa caminhada, porque infelizmente nós não vamos mesmo cumprir, mas devemos nos esforçar tendo esses padrões próximos de nós sempre, cada vez mais próximos, tá? E com relação no tocante ao amor a Deus, eu quero observar com os irmãos o segundo mandamento. Não farás, para se os irmãos quiserem voltar ali, em Êxodo 20, falarei de forma rápida. Êxodo capítulo 20, o segundo mandamento, está no verso 4. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais e dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Então veja que tem duas. Primeiro, a Igreja Católica Romana, ela uniu o primeiro e o segundo mandamento como um mandamento só. Isso não é verdade, né? Na versão original, o primeiro mandamento e o segundo mandamento são exatamente como estão aqui. O primeiro mandamento é: não terá outros deuses diante de mim. E o segundo mandamento é: não farás para ti imagem de escultura. Esse não fazer imagem de escultura, nós temos aqui dois tempos, vamos dizer, tá? Primeiro, é não fazer imagem da divindade sob pretexto nenhum.
Nós não podemos, não há nada neste mundo que se compare a Deus. Deus é incomparável. Se nós usarmos qualquer tipo de imagem para tentar ensinarmos uma criança, instruir alguém, ou nos referirmos a Deus, nós estaremos mentindo. E estaremos desonrando Deus, estaremos comparando Deus com uma criatura. É o erro que o apóstolo Paulo relata na carta aos Romanos capítulo 1, onde Deus entrega os homens ao próprio erro, porque tendo conhecimento de Deus, preferiram adorar as criaturas. Então nós não podemos comparar Deus com nada. Quando nós vamos ensinar sobre a Trindade, não podemos comparar a Trindade com o gelo, a água, que tem 3 estados, o gelo tem o ovo, que tem casca, ovo e gelo. Não, Deus não é água, Deus não é ovo, Deus ele é superior, muito superior a todas essas coisas. Então quando nós comparamos Deus com algo, nós estamos pecando gravemente contra a própria honra de Deus. Porque Deus ele é soberano, Deus é invisível, e importa que nós o adoremos em espírito e em verdade, tá? A segunda questão é que nós podemos fazer imagens de coisas que existem, mas nós não podemos fazer imagem de coisas que existem para adorar. Por exemplo, pode-se fazer uma estátua no centro da cidade como herói nacional, pode fazer uma estátua do Tiradentes lá, desde que não o adore, né? Desde que as pessoas não o adorem. Então é isso. Então, imagem da divindade não podemos de forma alguma, tá? Uma imagem de algo pode-se fazer. O próprio Deus mandou levantar uma serpente no deserto. Então nós podemos fazer uma imagem de algo, mas não adorar aquela imagem, não para fins de adoração. Está ficando claro? Isso, tá? Então, dentro disso, vamos dar uma olhada em algumas coisas. Primeiro, livro de Abacuque, capítulo 2, verso 18. Se você quiser apenas ouvir, apenas um versículo. Que aproveita o ídolo, visto que o seu artífice o esculpiu, e a imagem de fundição, mestra de mentiras, tá? Mentiras, para que o artífice confie na sua obra fazendo ídolos mudos. Então nós vemos que as imagens, eles são professores da mentira, e não existe associação alguma entre a verdade e a mentira. A Igreja Católica Romana, por volta da Idade Média, ela usou muito de imagens para a instrução, né? Ela fazia imagens totalmente antibíblicas, né? Por exemplo, fazia uma imagem do inferno, um caldeirão e um diabo, um ser de chifres com um tridente torturando pessoas. Isso é antibíblico. Satanás não vai estar torturando ninguém no inferno, ele vai estar sendo torturado no inferno, ele vai ser lançado no lago de fogo. O falso profeta, né? O dragão, que é Satanás, né? A besta, o anticristo, são lançados no lago de fogo, junto com aqueles que não têm o seu nome escrito no livro da vida, tá? E ao mesmo tempo que eles faziam essas imagens, eles faziam imagens da divindade. Uma criança representando o menino Jesus, um Jesus pregado na cruz, né? Imagens até mesmo de Deus no trono, um velhinho de barba branca. Essas coisas distorcem a adoração. Então, normalmente é muito comum nós, quando vamos orar a Deus, se nós tivermos muito contato com essas imagens, nós fecharmos os olhos e lembrarmos dessas imagens e fazermos oração para essas imagens, né? Isto fere a autoridade de Deus. Primeiro, porque as imagens são professores de mentira. Segundo, porque o próprio Deus diz: a quem me comparareis? Isaías 40, verso 25. Isaías 40, verso 25. Aqui vai dizer: a quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o Santo. Nós vamos comparar Deus ao quê? A uma pomba, a um fogo, a um homem que está sendo retalhado numa cruz, que está ali. Ao que nós vamos comparar Deus? A um idoso? A um rei? Um homem? Não. Nós não podemos comparar Deus com dessas ilusões, dessas mentiras, porque estaremos pecando contra Deus. Alguém fala: mas nós não podemos fazer uma imagem nem para instrução de crianças, instrução de filhos? Não, porque a palavra de Deus diz que essas imagens são professores de mentira, né?
Também vemos aqui o próprio Senhor Jesus no seu ministério terreno, quando ele conversa com a mulher samaritana, no verso 23, ele dá essa declaração. E ele diz: vós adorais o que não conheceis. No verso 22, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. E no verso 23 ele diz: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes o que o Pai procura para os seus adoradores. Não há verdade associada com a mentira. Nós não podemos beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios, né? Então Deus, Ele não precisa de ajuda, Ele não precisa de mentira, Ele não precisa que façamos imagens para instruir, porque quem vai operar, nós vamos falar a palavra escrita, revelada, e quem vai operar a fé no coração do ouvinte, se assim for pela graça, pelo propósito de Deus, se for o desígnio de Deus, é o próprio Deus que vai operar a fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação de Cristo, né? Então nós falamos para as crianças, para as pessoas, nós falamos sobre a palavra. E o Senhor Deus, se lhe aprouver, se Deus tiver misericórdia daquela pessoa, Deus operará no coração daquela pessoa a sua mensagem, né? Então nós não podemos ir contra a palavra para ajudar, porque achamos que fica mais fácil para ensinar. Então fala: Senhor, o Senhor foi muito radical aqui, o Senhor foi muito legalista aqui, né? Eu não vejo problema nenhum, então eu vou, né? Então nesse caso nós não estamos respeitando a palavra de Deus, nem a obedecendo, tá? E só para concluir, irmãos, eu gostaria de ler com os irmãos aqui Hebreus capítulo 11, quando se fala da fé, para que os irmãos percebam, né, que de fato não precisa ajudar Deus. O que nós temos que fazer é pregar a palavra revelada, ensinar com amor. Podemos ter uma linguagem mais própria para a criança? Podemos, uma linguagem mais própria para a criança entender, mas nunca fazer uso de imagens que vão mentir para a criança, tá? Então, veja só, ora, a fé é verdadeira, a fé salvífica, a fé no verdadeiro Deus, tá? Note como que é essa fé, que vai ser operada por Deus através da pregação sobre Cristo, tá? Através da pregação sobre Cristo. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Agora preste bem atenção, a convicção de fatos que não se veem. São fatos, mesmo que eu não veja, são fatos. Então a verdadeira fé, ela é a convicção em fatos que eu não vejo. Então assim que Deus determinou que seja, tá? Então Deus é invisível, importa que o adoremos em espírito e em verdade, tá? A nossa fé, ela é uma convicção em fatos que nós não vemos. Se você falar assim para mim: caiu uma árvore na segunda rua ali, eu não vi, mas eu acredito no que você falou, né? Eu não vi aquilo, mas eu acredito que aquilo é um fato, porque eu sei que você mentiu para mim, então eu acredito, tá? Agora, como é um homem falando para o outro, pode ser que eu esteja acreditando no erro, mas eu acredito. Agora aqui é o Espírito Santo inspirando os autores bíblicos, que dizem que a fé é a convicção em fatos que nós não vimos. Então eu não vi Deus abrir, eu não vi Moisés abrir o mar ali, Deus abriu o mar para o povo, eu não vi, mas eu creio naquilo. Eu não vi Deus dizer: haja luz e houve luz, eu não vi, mas eu creio que foi assim, tá? E assim com relação a todas as outras coisas. Então o nosso Deus, irmãos, ele é incomparável, nós não o comparamos com nada, né? E a forma que ele determinou de se revelar a si mesmo para nós foi através das Escrituras, né? Então nós conhecemos os seus atributos, o seu caráter, né? A sua vontade, as suas prescrições, as suas determinações, através das Escrituras, tá bom? Então o segundo mandamento é não fazer imagens, né? De nada que é missão, não fazer imagens sobre Deus de maneira alguma, tá? E imagens de coisas, né? Que nem você pode ter uma foto na sua rede social, pode ter a foto do seu marido, da sua esposa na sua carteira, desde que você não adore essa imagem, você pode ter. Mas a foto, a imagens, a divindade, de maneira alguma. Espero que o Senhor Deus complete
nos nossos corações. Quero convidar os amados irmãos para uma oração de confissão. Se porventura, em algum momento, algumas vezes, o Espírito Santo nos mostrar que em algum momento da nossa vida nós erramos nisso, né? Fazendo uso de imagens da divindade, esse momento é oportuno se sentir o desejo sincero de pedir perdão por isso. E também, se houver algum pecado não confessado, esse momento será oportuno. Através de uma oração silenciosa, eu estarei orando em voz audível. Oremos uma oração de confissão. Gracioso e eterno Deus, a Ti, Senhor, toda honra, toda glória, todo domínio, Deus, toda força pelos séculos dos séculos. Somente o Senhor é Deus, Pai. E o Senhor Deus tem nos revelado, o Senhor nos revelou a sua vontade, o seu caráter, os seus atributos, a forma correta de nós vivermos, o governo da Tua igreja, tudo o Senhor revelou, Senhor. E nós confiamos na Tua revelação, e a Sua revelação é suficiente a nós. Nós não precisamos de novas revelações, nós confiamos totalmente na Tua revelação. E sempre, Deus, Te agradecemos ao Senhor nos enviar Teu Santo Espírito para nos iluminar, para entendermos, Deus, sempre no Seu tempo, aquilo que o Senhor tão graciosamente nos revelou nas Escrituras. Nós, neste momento, Deus, trazemos corações contritos diante do Senhor, reconhecendo que somos de fato falhos e pecadores, Deus, e que muitas vezes erramos até sem querer, e lhe pedimos sinceras desculpas, Senhor, por não observarmos muitas vezes a Tua Santa Escritura, por errarmos com palavras, com ações, com pensamentos, com negligências. Nos perdoe, Deus. Nos torne, Deus, pessoas que sejam de fato perdoadas pelo Senhor, Deus, para que possamos crescer a cada dia, Deus, no conhecimento do Senhor, Deus, na graça que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Obrigado pela bênção do Teu perdão. No nome santo e poderoso de Jesus Cristo oramos. Amém, Senhor, e glórias a Ti. Quero convidar a Santa Amada Igreja a louvarmos a Deus com o hino 46. Durante este hino, aquele que sentir o desejo de estar ofertando, este momento é oportuno. Hino 46. Eu perdi o pecador, longe do meu Jesus, já me achava sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu, dando-me sua mão.
quero ainda convidar os amados irmãos à leitura do Dia do Senhor 21. O Dia do Senhor 21, irmãos, em função da programação de hoje, nós apenas estaremos lendo perguntas e respostas, tá? Mas caso fique alguma dúvida em algum dos irmãos, os irmãos podem me procurar depois, ao longo do dia, tá bom? Eu estarei, se possível, se Deus der graça, explicando aos irmãos, tá bom? Então, para que nós não prolonguemos, estaremos fazendo apenas a leitura do Dia do Senhor 21. Pergunta 54. Só lembrando que nós estamos estudando o Credo Apostólico, né? Já estudamos sobre Deus Pai, estudamos a Cristologia, né, do Credo, e agora sobre o Espírito Santo e a nossa justificação, tá? No domingo passado nós estudamos a pergunta 53 do Senhor 20, o que você crê sobre o Espírito Santo. Hoje, no Dia do Senhor 21, vamos analisar aqui as perguntas correspondentes. Pergunta 54. O que você crê sobre a Santa Igreja Universal de Cristo? Creio que desde o começo até o fim do mundo, o Filho de Deus reúne para si mesmo, dentre todo o gênero humano, uma igreja eleita para a vida eterna, a qual protege e preserva na unidade da verdadeira fé, pelo seu Espírito e pela sua palavra, e creio que eu sou e serei para sempre um membro vivo dela. Tá? Quando diz aqui que a igreja, né, que desde o começo até o fim do mundo, o Filho de Deus reúne para si mesmo uma igreja, né, nós vemos claro que não existe ruptura entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Novo Testamento é uma continuidade o Antigo Testamento apontava para Cristo, o Novo Testamento é Cristo já veio, né? Então é a plenitude dos tempos, tá? Então, não é que a igreja ela surgiu no Novo Testamento, tá? A igreja, a eclesia, né, é uma continuidade de sinagoga. Por exemplo, a palavra sinagoga no grego, ela quer dizer congregação, congregar. Então Deus sempre congregou o seu povo, tá? Até os dias de hoje, né? Cristo instituiu a nova aliança na sua igreja, que pôs o nome de eclesia, tá? Igreja, tá bom? Pergunta 55. O que você crê sobre a comunhão dos santos? Primeiro, creio que todos os crentes, juntos, e cada um em particular, como membros de Cristo, têm comunhão com Ele e participam de todos os seus tesouros e dons. Segundo, creio que cada um tem o dever de usar os seus dons com disposição e alegria para o benefício e o bem-estar dos outros membros. Tá? Nós não podemos negar, né, os dons àqueles que o Senhor Deus assim os capacitou, tá bom? E todos nós, cada um temos pelo menos um dom, né? Tá? A comunhão dos santos, né? Seremos todos juntos, tá? E também de forma particular nós adoramos, somos membros de Cristo. Uma coisa não pode substituir a outra. São as duas formas com que Deus fez, né? Eu, enquanto membro do corpo, sou um adorador e participo da comunhão dos santos presencialmente. Pergunta 56. O que você crê sobre a remissão dos pecados? Creio que Deus, por causa da satisfação que Cristo realizou, não se lembrará mais dos meus pecados, nem da minha natureza pecaminosa, contra a qual devo lutar durante toda a minha vida, mas me concederá graciosamente a justiça de Cristo, para que eu jamais entre em condenação. Tá? Então, veja bem, essa satisfação de Cristo é algo assim, é como se a satisfação de Cristo a Deus, como se escondesse dos olhos de Deus os nossos pecados. Então Deus, quando Ele nos olha, Ele vê os méritos de Cristo em nós. Tá? No entanto, por gratidão a Deus, nós temos uma vida lutando contra os nossos próprios pecados, reduzindo cada vez mais esses pecados, né? Aqueles pecados que são mais difíceis de ser dominados. Nós temos um foco maior até vencê-lo e até dominá-lo, né?
nós não vamos perder a salvação por isso, mas se somos de fato convertidos a Cristo, né, nós por gratidão vamos desenvolvendo a nossa fé, nossa salvação e nossa vocação dessa forma, lutando contra o nosso pecado e satisfazendo mais a Deus. Cristo nos comprou por alto preço, e quando eu peco eu me entristeço e falo: Senhor, eu queria ser melhor para o Senhor, eu me arrependo de ser pecador e ter feito isso. E isso tem que ser sincero, né? E não ter uma vida com uma falsa moralidade. Mas sabemos que estamos sujeitos ao erro, mas que nós vamos viver sempre em santificação por gratidão a Deus. Quero convidar a Santa Amada Igreja para maiores explicações depois, se alguém ficou com alguma dúvida, algum comentário, pode me procurar mais tarde, tá bom? Vamos louvar a Deus com o hino 29. Santa e Amada Igreja para a leitura do Evangelho de Marcos, capítulo 10. Será apenas uma meditação, amados irmãos. Evangelho de Marcos, capítulo 10, leremos a partir do verso 17. Vocês encontraram? Evangelho de Marcos, capítulo 10, a partir do verso 17. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem
ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra a teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar num rico no reino de Deus. E eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: Então, quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: Para os homens é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tornou-lhe Jesus: Em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. Até aqui, amados irmãos, uma breve oração. Pai santo, precioso, eterno, Deus de amor, muito obrigado, Deus, pela tua graça. Muito obrigado, Deus, pelo teu favor, em que consiste que nós podemos estar aqui em santa comunhão, Deus, diante da tua santa palavra, te prestando culto, sendo instruídos pelo Senhor e louvando o teu santo nome pelos teus grandes feitos. Muito obrigado, Deus, porque isso é graça do Senhor. Estamos agora diante da tua santa palavra, Deus, e eu mais uma vez lhe peço perdão pelas minhas falhas e pecados. Eu rogo a ti, Deus, que tudo que for falado aqui seja ministrado somente pelo teu Santo Espírito, com a sua autorização, que eu nada fale de mim mesmo, Senhor, mas que nesse momento eu desapareça, eu diminua, e só prevaleça a tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Em nome de Jesus, teu Filho amado, é que oramos. Amém, Senhor. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, venho vos proclamar o Senhor que se fez servo para alcançar os seus servos, a quem veio chamar posteriormente de amigos. Esta passagem que nós lemos, ela é rica, riquíssima, mas nós estaremos abordando apenas alguns tópicos. E nós precisamos cruzar algumas informações, porque essa passagem também está em Mateus capítulo 19, de 16 a 30, e no Evangelho de Lucas, capítulo 18, de 18 a 30. Lucas se refere a este homem do texto como um homem importante. Mateus se refere a ele como um jovem rico. E Marcos se refere a ele como um homem que tinha muitas posses. Então, era de fato um homem, alguém muito importante, jovem e muito rico. E este homem que possuía muitas posses, vai e procura Cristo, ou
ele talvez tenha encontrado Cristo no seu caminho, mas certamente ele tinha ouvido falar de Cristo, porque ou tendo ido procurá-lo, ou fortuitamente o encontrado no seu caminho, ele não quis perder a oportunidade de abordar Cristo. Então nós vamos ver aqui neste texto uma pequena estrutura, tá? Primeiro, o diálogo entre este homem, esse jovem rico e Cristo. Vamos observar também uma insistência de Cristo em chamar a atenção dos seus discípulos para dar um ensino para eles. Dá uma sensação aqui, vamos abordar isso de forma rápida, que Cristo, ele não quer perder a oportunidade de dar um ensino para os seus discípulos. Parece que aquilo, ele chama a atenção dos discípulos, parece que vai passar meio que desapercebido, e ele chama a atenção dos discípulos de novo, para dar o ensino que ele queria dar. Vamos ver também o olhar humano dos discípulos, como o homem olharia uma situação daquela, né? O grande ensino que Cristo queria dar para os seus discípulos e de fato deu, onde ele colocou a sua ênfase, a recompensa à fidelidade. A recompensa à fidelidade. E a incógnita, que é quem entrará no céu, quem entrará primeiro, quem estará nos primeiros lugares, quem não estará, né? Quando Cristo se refere ao fato de há últimos que serão primeiros e há primeiros que serão últimos, tá? Cristo aborda aqui também. Então vamos lá. Nesse diálogo esse diálogo entre Cristo e o jovem rico, nós vemos algo interessante aqui. Verso 17: pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Eu vejo aqui duas atitudes boas, na verdade três. Primeiro, o respeito desse homem para com Cristo, e ele reconhecendo Cristo um sábio, chamando-o de mestre, alguém que tinha algo a ensinar-lhe, um reconhecimento, um homem que ele não estava sendo orgulhoso aqui, mas ele queria aprender, bom mestre. Depois ele se ajoelha diante de Cristo, né? E faz uma pergunta pertinente para alguém que esteja preocupado realmente com o seu futuro eterno, alguém que reconhece realidades espirituais, que a vida irá continuar, alguém que demonstra aqui, alguém que se preocupa desse fato, porque ele quer essa informação, ele aborda Cristo, o adora e pede essa informação para Cristo, como se ele falou: olha, algo mais ou menos assim, né? Estou diante de Cristo, não sei se estarei diante dele novamente, não quero perder a oportunidade de fazer a principal pergunta. É como se você tivesse a oportunidade de fazer apenas uma pergunta para alguém que tem todas as respostas. Que pergunta você faria? Só pode fazer uma, mais ou menos assim. E ele vai, então ele pergunta a respeito da sua vida eterna. Que farei para alcançar a vida eterna? Esse contexto é totalmente judaico, né? Porque os judeus, a religião deles era totalmente cerimonialistas e uma fé mais ou menos fundamentada em obras, né? Fazer obras para tentar alcançar a salvação, para resgate, para perdão de pecados, enfim, e todas aquelas situações que conhecemos do Antigo Testamento, né? Mas o interessante aqui é que ele se ajoelha e chama Cristo de mestre, e Cristo não o censura por isso. Veja que ele se ajoelha diante de Cristo, né? Ajoelhando-se. Um judeu, ele não se curvaria diante de outro homem dessa maneira. Um homem que reconhece Cristo como Deus. E ele então, Cristo, ele não se incomoda com isso. Cristo, ele aceita aquele homem se ajoelhar diante dele, certo? Porque Cristo de fato era Deus, e isso de fato é correto. Também aquele homem chama Cristo de mestre, e Cristo aceita aquilo, porque de fato Cristo é mestre. Mas o interessante aqui é que quando aquele homem chama Cristo de bom, Cristo o interrompe e fala: por que me chama de bom? Ninguém é bom, a não ser um que está nos céus. E nós podemos refletir nisso, porque
Cristo, ele nunca pecou. Ele era o Filho de Deus que se fez um de nós. Mas ele não se considerava bom por estar envolvido com as coisas desse sistema corrupto de mundo. Ele nunca pecou. Não pecou, nem por pensamentos, nem por palavras, nem por ações. Ele veio e cumpriu a missão dele. No entanto, ele se fez um de nós. Ele estava neste corpo que estava sujeito ao pecado. É interessante que Tiago lhe diz: ao ser tentado, ninguém diga, fui tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado. E Cristo foi tentado no deserto. Por que Cristo foi tentado no deserto? Porque Cristo estava no corpo humano, 100% homem. É a união hipostática das duas naturezas de Cristo. Cristo é 100% Deus, Cristo é 100% homem. Então Cristo estava cumprindo sua missão terrena, como um homem, de fato. E Satanás não pensou duas vezes e foi tentado. Olha que oportunidade, né? Satanás deve ter pensado, né? Vou tentar aqui, né? Deus que se fez homem, porque Deus eu não posso tentar, Deus não pode ser tentado. Então, neste estado de humanidade de Cristo, mesmo sem pecar, Cristo, ele nos ensina uma humildade impressionante. Só há um que é bom, Deus que está no céu. Mesmo sendo ele filho de Deus, mesmo tendo ele consciência que ele era filho de Deus, mesmo tendo consciência que ele nunca pecou e que não pecaria, ainda assim, neste corpo humano, vivendo com pecadores, num mundo corrupto, pisando neste abismo, ele diz: não há ninguém bom a não ser Deus. Olha que conflitante isso, com aquelas pessoas que se julgam boas pessoas. Não sei se você já viu alguém dizer, olha, eu sou uma pessoa muito boa, eu sou muito bom, eu tenho um coração muito bom, eu tenho um coração, nossa, eu faço de tudo, eu ajudo a igreja, eu ajudo os pobres, eu faço isso, eu faço aquilo. Já viram outras pessoas falando isso? Imagina o próprio Cristo, que nunca pecou, dizer: por que me chamas bom? Cristo ficou indignado com isso e ensinou aquele jovem e aqueles discípulos que só há de fato um bom, um ser benigno, que é o próprio Deus que está no céu. E por isso, Deus, irmãos, guarde isso no seu coração, Deus é a fonte de todo bem. Nós não temos justiça própria. Todo bem procede de Deus. E se nós precisamos do bem da nossa vida, e se nós precisamos ser pessoas boas, nós devemos buscar na fonte de todo bem, que é somente Deus. Somente Deus. Não é o pastor da igreja, não são os oficiais, não há ninguém. Somente Deus é bom e a fonte de todo bem. Depois disso, nós olhamos aqui e vemos que Cristo, então, ele chama, nesse diálogo com o jovem rico, ele chama a atenção do jovem rico para cumprir os mandamentos, né? Veja só, o jovem rico pergunta: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus fala sobre essa questão: ninguém é bom senão Deus. E aí então Jesus começa a responder a indagação daquele homem. E ele diz: sabes os mandamentos. Está escrito, está revelado nas Escrituras. As Escrituras que estão à sua disposição. Está escrito aí. Nós não precisamos ver Jesus Cristo personificado em nome para perguntar para ele o que nós devemos fazer. Já está revelado. Bem isso. Tipo assim: olha, jovem rico, você não precisava ter essa oportunidade de me ver aqui para perguntar isso. Já está escrito, não está? Já não está revelado? Algo assim. E Jesus então repete para ele: sabe os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra ao teu pai e tua mãe. Obviamente, Cristo sabia o que passava no coração daquele homem. Num primeiro momento, aquele homem falou assim: então, eu já cumpro tudo isso daí. Por que ele falou isso? Será que ele acreditava que ele cumpria satisfatoriamente esses mandamentos? Ou será que ele começou a ficar sem argumentos aqui diante de Cristo? E ele falou: não, mas eu já observo, né? Então ele respondeu: mestre,
tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E aqui o verso 21 é bastante interessante, que diz, Jesus fitando, né, essa expressão, fitar é olhar, né? Então, Jesus ele sustentou um olhar naquele homem. Jesus fitando o amor. Então, olha só que interessante, irmãos. No começo deste culto nós falamos sobre a lei, olhar a lei com amor. Jesus ele menciona a lei para aquele homem, amando aquele homem, sabendo que aquele homem não pode cumprir a lei, mas amando aquele homem. E Jesus está ali para dar a assistência que ele precisava, ou seja, a palavra, a pregação, o amor não consiste em falar o que as pessoas querem ouvir. O amor pelas pessoas consiste em falar com amor o que as pessoas precisam ouvir, não o que elas querem ouvir, mas o que elas precisam em amor, não sendo nós os juízes e discernindo o que a pessoa precisa e o que a pessoa não precisa, mas simplesmente falando as Escrituras, mesmo sem sabermos, porque no fundo nós não sabemos o que as pessoas precisam ou não ouvir. Jesus sabia o que o jovem rico precisava ouvir, nós não sabemos. Eu não sei o que você precisa ouvir, eu não sei. Eu posso ter uma opinião, você não sabe o que eu preciso ouvir, você pode ter uma opinião sobre mim, mas uma coisa é fato, eu preciso ouvir as Escrituras, e você precisa ouvir as Escrituras. Nós precisamos ouvir o Evangelho. Então, se você falar do Evangelho para mim em amor, se você tiver amor de falar do Evangelho para mim, você pode corrigir uma situação na minha vida, ou pode me consolar, ou pode me exortar, ou pode me acalmar o coração. Da mesma forma eu com relação a você, mas nunca um querer ser juiz do outro, sempre em amor. Veja que Jesus fitando este homem em amor, Jesus estava amando aquela pessoa. Mas uma coisa te falta. Depois que ele fala, já observo isso desde a minha infância, Jesus olha ele sustentando o olhar em amor, mas uma coisa te falta. Vai e vende tudo que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Bom, Jesus não diz isto no sentido que isso seja um mandamento, uma doutrina. As doutrinas, elas nunca são feitas em versículo isolado. As doutrinas todas têm um contexto, um fundamento, textos cruzados, Antigo e Novo Testamento se cruzando, para ser uma doutrina da fé cristã. Nunca é versículo isolado. O que Jesus está dizendo aqui é que o que estava prendendo aquele homem numa espécie de separação, ou seja, Jesus está tentando derrubar uma parede, já que aquele homem demonstra a intenção sincera de coração, de querer, o que eu preciso fazer para ser salvo? Jesus fala os mandamentos, já observa uma coisa que falta, e Jesus então, ele vai tocar exatamente naquilo que estava impedindo aquele homem de segui-lo. Vai, vende tudo que você tem. Quando Jesus fala vai e vende tudo que você tem, é a mesma coisa quando Jesus fala, se a tua mão direita te faz pecar, arranca ela fora e joga fora. É melhor você entrar sem a mão no reino dos céus, do que com as duas mãos ir para o inferno, onde o fogo não apaga e o verme não morre. Se o teu olho te faz pecar, arranca ele fora. É melhor você entrar sem um dos olhos, ou sem os olhos, nos céus, do que com os dois olhos seres lançados no fogo eterno, no fogo que não apaga, onde o verme não morre. Se o teu pé te faz pecar, é isso. É isso que Jesus está falando. O que fazia aquele homem separar-se de Deus era o amor descontrolado, ou seja, exagerado, que ele tinha as suas riquezas, suas posses. Ou seja, o coração daquele homem, fica evidente aqui, estava nos seus bens, porque Jesus fala, uma coisa te falta, vende essa coisa que está separando você de mim. Se livra disso. Se isso aí que você tem está servindo, essas riquezas, essas posses, em si só não tem problema nenhum. O pessoal pode ter várias posses, não tem problema nenhum. Muitos servos de Deus são riquíssimos. Não é, o problema não é ter ou não ter questões materiais. O problema é onde está o coração. Se o coração estiver nessas coisas, e essas coisas estiverem separando o homem de Deus, então isso é uma grande maldição. Então Jesus fala, tira isso aí, remove isso que está separando a gente, então vem e me segue.
E aqui diz que o jovem se retirou, verso 22, ele porém contrariado. Ele ficou contrariado no primeiro momento, ele ficou contrariado com aquilo, ele ficou contrariado com aquela palavra, e se retirou triste. E aqui a confirmação do porquê, porque era dono de muitas propriedades. Então note que ele se retirou triste. Irmãos, eu cansei de ver sermões de pessoas dizendo que esse jovem se perdeu. Mas a Escritura não diz que ele se perdeu, irmãos. Em nenhum momento diz que ele se perdeu. Também não diz que ele se salvou. Nós não sabemos, simplesmente não sabemos. O que as Escrituras não afirmam, nós simplesmente não sabemos. Podemos ter uma opinião, mas não falar com a autoridade da Escritura. A Escritura não diz nem se ele se perdeu, nem se ele não se perdeu. Só diz aqui que ele ficou contrariado e se retirou triste. Nós não sabemos o que aconteceu com ele depois. Nós não sabemos se aquela palavra frutificou nele a ponto de salvá-lo ou de condená-lo. Isso nós não sabemos. Mas sabemos que ele se retirou triste. Tá? Então nós vemos aqui, depois disso, que Cristo chama a atenção dos seus discípulos para dar um ensino. Então Jesus fala: então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos, assim que esse jovem foi embora, contrariado, Jesus olha para os seus discípulos e diz: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Eu não sei como é que está na sua Bíblia, mas aqui não é uma afirmação. Simplesmente não é. No grego original não é. E nessa minha tradução também não é. Isso aqui é uma exclamação. Jesus está exclamando. E eu vejo pessoas dizendo que Jesus afirmou isso. Não. Jesus não está afirmando isso. Jesus está fazendo uma exclamação. Ele exclamou: oh, quão difícil é entrar nos céus ricos. Ele não falou: olha, vai ser difícil entrar nos céus ricos. Ele não falou isso. A dificuldade que o rico tem para entrar no céu é a mesma que a tua e a minha. Ele precisa do mesmo Salvador. Então, aqui, Jesus ele exclama, ele faz uma exclamação: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam essas palavras, mas veja, Jesus insistiu, veja o versículo 4, mas Jesus insistiu em dizer-lhes, Jesus chama a atenção deles de novo. Então, os discípulos viram esse diálogo, certo? Aí Jesus chama a atenção dos discípulos, porque Jesus quer ensinar alguma coisa para eles. Jesus chama a atenção deles. Eles estranharam, mas não deram muita atenção. Então Jesus pega e insiste. Opa, presta atenção, foco aqui. É isso que Jesus está fazendo. Presta atenção no que eu quero te ensinar. Jesus está fazendo isso, tá? Então olha só, verso 23 e 24, vamos ler os dois. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus que tem riquezas. Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu. Eles só estranharam, não perguntaram nada. Mas Jesus insistiu em dizer: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Mais uma vez, exclamação. Então veja que aí ele dá um foco aqui, e ele chama a atenção, e ele faz questão que os seus discípulos entendam. E aí o que Jesus faz? Para que seus discípulos consigam entender o que Jesus está querendo dizer aí, ele dá uma dimensão, ele fala de uma hipérbole, ele usa um exagero, ele fala algo exagerado, para que aqueles homens, os seus discípulos que estavam ali, pudessem entender esta impossibilidade, ou seja, de fato impossível. Agora sim, de fato impossível, mas não só para os ricos. Mas aqui ele está dizendo, aqui ele está se referindo aos ricos, para dar a ênfase e puxar o assunto que ele está falando. E aqui ele fala, olha só, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ele afirmou isso. Mas olha só, ele não está falando só os ricos, porque nós vamos ver o contexto. Vocês entenderam bem a questão gramatical? Ele exclama, chama a atenção dos seus discípulos, e aí, quando os discípulos não dão muita atenção, ele insiste, aí ele pega, e então para prender a atenção dos discípulos, ele usa uma hipérbole, um exagero.
E ele faz uma comparação de algo que ninguém vai poder contestar e dizer que não, é possível isso. Ele fala, é como um camelo passar no fundo de uma agulha. O camelo é um animal enorme. Dizem, eu não tenho convicção disso, não tenho certeza, mas dizem que é o maior animal que eles tinham lá. Não sei disso, mas de fato é um animal enorme. Passar no fundo do buraco de uma agulha, evidentemente é impossível. Você não pode pegar um camelo e fazer ele passar no fundo de uma agulha. Isso realmente é impossível. Eu já vi também pessoas dizendo que não era um camelo e uma agulha, mas era a porta, uma das portas chamava agulha e não podia passar animais grandes. Outros diziam, não é que no hebraico a linha de pesca tem uma palavra igual a camelo. Não, primeiro aqui não é hebraico, aqui é grego. Aqui está escrito em grego, no caso. Segundo, que Jesus quis dizer exatamente o que está escrito aqui. Não tem que ficar rolando. É o que está escrito. E se nós tirarmos a atenção do que ele quis dar aqui, nós vamos tirar a atenção do foco que ele quis dar para os discípulos. Ele quis dizer exatamente isso. Entrar ao rico no reino dos céus é como um camelo passar no fundo de uma agulha. Ou seja, não dá. Não dá. E ele falou isto e ficou esperando a reação dos discípulos. Os discípulos que no primeiro momento estranharam aquilo, mas não falaram nada. Quando Jesus chama a atenção deles de novo e fala essa hipérbole, é como se Jesus tivesse colocado o dedo deles no 220 da tomada. E aí eles ficam sobremodo. As escrituras dizem que aí eles ficaram sobremodos maravilhados. Está percebendo aqui o Deus que conhece o ser humano? Ele quis dar um ensino, ele chamou a atenção. No primeiro momento eles não perceberam bem. Ele insistiu e colocou um exagero ali, uma hipérbole, para eles ficarem atentos. O que ele está falando? E aqui diz, ficaram sobremodos maravilhados. Não, peraí. Se é impossível para o rico entrar no reino de Deus, como é impossível passar um camelo pelo fundo de uma agulha, a conclusão lógica é que não é só os ricos, não. Não. Ninguém pode entrar. Esse é o olhar humano dos discípulos. Mas é um olhar correto. E por que os discípulos chegaram a essa conclusão? Vamos ver aqui o que está escrito aqui, ó. Verso 26, depois que Jesus fala do camelo e do buraco da agulha. Eles ficaram sobremodos maravilhados, dizendo entre si, então, quem pode ser salvo? Por que eles chegaram a essa conclusão? Porque se um rico não pode ser salvo, se é impossível para o rico, como um camelo passar no fundo de uma agulha, se o rico não pode ser salvo porque o coração dele está nas riquezas, o pobre também não pode ser salvo, porque o coração dele está na esposa, na namorada, nos filhos, numa casinha que ele tem, num animal que ele comprou, em alguma coisa que ele goste, como todo ser humano. E aí então eles manifestam isso, falando, mas então quem que pode ser salvo? Percebe que eles não falam, nossa, os ricos então, hein? Ainda bem que eu não sou rico, hein? Não, eles não falam coisas nesse nível. Eles falam, mas se os ricos não podem por causa disso, ninguém pode. Quem vai poder? Ou será que algum de nós não tem um coração em alguma coisa? É isso. E aí então Jesus deixa eles ali conversando entre eles, né? E aí Jesus fitando neles o olhar. Aqui é uma similaridade, né? Aquele jovem rico aparece pela primeira vez na presença de Jesus, né? E Jesus fitando em amor. Aqui Jesus fitando os discípulos. Jesus já amava aqueles discípulos, né? E aquele jovem rico, né? Jesus, primeiro contato ali com Jesus humano, né? Jesus amando alguém, que quem sabe, né? Jesus sabia, mas nós não sabemos. Quem sabe era alguém que Jesus estaria ali levando para o céu também, né? Falou assim, olha só, nós vamos passar uma eternidade juntos, mas agora você está aí no pré-primário. Agora você está no pré-primário, mas amando aquele jovem rico, né? Então, não sabemos, né? É só uma suposição, tá? E aqui, Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse, porque os discípulos falaram, então se o rico não pode, quem pode? Aí Jesus, fitando neles o olhar, disse, para os homens é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. O que quer dizer isso? Jonas 2,9, a salvação pertence a Deus. Sabe o que eu vou dizer para os irmãos? É impossível o homem salvar-se. É impossível o homem caído
salvar-se. Não há ninguém que faça o bem. Todos condenados, todos foram destituídos da glória de Deus. E quem acha ruim da misericórdia de Deus. Porque do universo dos condenados, Deus teve misericórdia. Adão caiu e quebrou sua parte na aliança. Deus é fiel e não pode quebrar sua parte. Então todos morrerão. Mas Deus consegue conciliar com a sua justiça e a sua fidelidade de não quebrar essa parte da aliança. Deus consegue conciliar a misericórdia. Porque todos os atributos de Deus têm a mesma intensidade. Deus é justo e misericordioso no mesmo nível. E então Deus ele consegue conciliar a justiça com a misericórdia. Eu vou cumprir minha palavra, quebrar a aliança, morrerá. Se você notar lá em Gênesis 3, vou fazer uma parte, acho que dá tempo. Vou fazer aqui, ó, Gênesis 3. Não sei se é. Ó, Gênesis 3:17. Não, Gênesis. Agora eu não lembro de novo, mas depois eu acho o versículo para os irmãos, tá? Que eu pensei agora. Deus, quando ele dá ordem para o Adão, ele não diz assim: se você comer da árvore, como a gente vê as pessoas falando, se comer desse fruto, certamente morrereis. Ele não diz isso. Ele diz assim: no dia que comeres, certamente morrereis. Deus fala isso. Deus não está falando uma possibilidade no tempo acontecer. Deus está falando que vai acontecer. No dia que você comer, vai morrer. Porque Deus sabia disso. Ele não está falando assim: olha, se você comer, se houver a possibilidade no tempo aí, no futuro, algum dia você comer, você vai morrer. Deus não está se colocando nessa postura. Deus está falando: no dia que você comer, você vai morrer. É isso que Deus está falando. E aqui, Jesus está falando para os discípulos, Jonas 2:9. A Deus pertence a salvação. Para o homem é simplesmente impossível. E Jesus insistiu em dar este ensino para os seus discípulos. Jesus insistiu. Eles não perceberam no primeiro momento, Jesus insistiu. Eles olharam, Jesus dá o choque lá de 220, contando aí perto. Eles falaram: então ninguém pode. Eles ficaram sobre modos maravilhados. Da forma, nós não sabemos a forma que Jesus falou aquilo, né? Nós sabemos o que Jesus falou, mas não sabemos como ele falou, né? E os discípulos ficaram sobre modos maravilhados. Ou seja, para os homens é impossível. Percebe a necessidade que temos de Cristo? Percebe como nós temos que nos quebrantar diante de Cristo? Fala: Senhor, de fato eu não sou merecedor, eu estou condenado na miséria espiritual, homem caído. Mas pelas tuas misericórdias, pela tua graça, tem misericórdia de mim. Lembra-te de mim no dia que vieres no teu reino. Como aquele ladrão da cruz falou: merecer eu não mereço. Porque o próprio ladrão da cruz reconheceu lá, quando ele mesmo estava zombando junto com o outro. De repente, o que aconteceu com ele? Houve uma conversão nele lá, de repente. Como foi isso? Cristo alcançou ele com a graça ali, de repente. E aí ele olha para o outro, ele mesmo estava zombando. As escrituras dizem que os dois estavam zombando. E ele olha para o outro e ele fala: você não tem... Parece que os olhos espirituais dele abriram. Ele fala: mas como que você faz isso? Nós estamos aqui por justiça, nós merecemos isso aqui, nós cometemos esses delitos. Ele aqui não fez nada, ele é justo. Como que você pode estar falando? Ele mesmo estava falando agora há pouco. Os olhos deles abriu, foi alcançado pela graça. E ele pega e fala: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Quando os nossos olhos abrirem, Senhor, lembra-te de mim. Quando nós olhamos, quando nós ouvimos falar de Cristo, Senhor, é impossível me salvar. Como que eu posso me salvar sendo como eu sou? É impossível, não entendo. Como isso, Senhor? Se só Deus é bom. Só Deus é bom. Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Lembra-te de mim. Tem misericórdia. Porque a salvação pertence a Deus, irmãos. Não se iluda com relação a isso. Não se iluda. E isso é graça, para que ninguém se glorie. E Jesus, fitando, verso 27, Jesus, fitando neles o olhar, disse: para os homens é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível,
inclusive revivificar o seu espírito morto em delitos e pecados, inclusive levar você para o céu, inclusive salvar um pecador como eu. Para Deus tudo é possível, e é por isso que nós podemos, não porque nós temos justiça própria, mas porque Deus pode fazer isso, por isso. E aí Ele vai nos abrir os olhos espirituais, e nós vamos falar: Senhor, lembre-se de mim, eu não mereço, mas lembre-se de mim. Então Pedro começou a dizer-lhe: eis que tudo deixamos, eu vou ter que abreviar aqui para terminar, eis que tudo deixamos e te seguimos. Olha só que coisa linda isso. Tornou Jesus: em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba, note, já no presente, o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos. Até aqui. O que quer dizer isso? Aqui uma referência à verdadeira igreja, a verdadeira comunidade dos santos. Olha só, se alguém deixar tudo por amor de Cristo e por amor do Evangelho, primeira coisa aqui, deixar por amor de Cristo e por amor do Evangelho. Jesus não está falando assim: se alguém deixar tudo e me seguir. Ele está falando: se alguém deixar, não há ninguém que deixe tudo por amor de mim e por amor do Evangelho. Como Deus fala no Salmo 91, certo? Porque a mim se apegou com amor, eu também o livrarei. Essa é a palavrinha mágica aí, é o amor verdadeiro. Não é deixar tudo por religiosidade. Ah, eu quero ser salvo, então eu vou deixar tudo. Como várias pessoas fizeram no passado da igreja. Deram todos os bens para os pobres e foram viver de forma miserável por aí, para ser salvo. Não é isso que vai salvar. Não é isso que vai salvar. Certo? É por amor. Por amor a mim e por amor ao Evangelho, que é a minha palavra, que é a notícia sobre mim. Né? E aí não há ninguém que faça isso por amor, não por qualquer outra motivação, mas por amor, que não receba já no presente o cêntuplo. O que quer dizer isso já no presente? Quer dizer a igreja fiel, igreja que não acolhe pessoas que deixaram tudo por amor de Cristo. Não é igreja, não é igreja, não é. É uma reunião social, é um grupo seletivo. Não é a igreja que ampara e que acolhe aqueles que deixaram tudo por amor a Cristo. Olha, eu poderia estar vivendo pelos prazeres da carne, eu poderia estar vivendo, curtindo a minha vida por aí, eu poderia estar enriquecendo ilicitamente, eu poderia estar fazendo isso, poderia estar fazendo aquilo, mas eu deixo tudo por amor de Cristo. Então a igreja vai e abraça, porque a igreja é o corpo de Cristo. Se não abraçar aquelas pessoas, se aquelas pessoas não ganharem muitas mães, muitos pais daquela igreja, muitos irmãos, muitas irmãs, nunca mais passar necessidade, porque se eu não tiver o alimento, algum dos meus irmãos vai me dar um alimento. Se não for assim, não é igreja. É isso que Jesus fala. Não há ninguém. Por isso, meus irmãos, que é muito importante entender as marcas da verdadeira igreja. Que não receba já no presente, tá? O cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, mas olha só, com perseguições. Enquanto nós estivermos aqui nesse tempo presente, o verdadeiro cristão ele é perseguido. A gente pode não ser perseguido no nosso país por armas ou por violência, graças a Deus, espero que nunca sejamos, né? Por armas, por violência. Mas há uma perseguição intelectual, há zombarias, há diversos tipos de perseguição. Tem pessoas que não nos querem no seu rol de amigos, né? Pelo fato de professarmos a Cristo. E depois ele diz, nesse presente com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna, que ali sim, paz genuína. E depois ele conclui, nós não vamos poder ficar explorando esse versículo, mas somente dizer, né, que não é como nós pensamos, porque ele diz, porém, ele fala, né, porém, muitos primeiros serão últimos e muitos últimos serão primeiros. Muitas vezes aquele que a gente pensa que é o mais consagrado, né, às vezes o que aparenta ser menor entre todos vai entrar muito na frente, tá? De alguém que de repente nem entra, né? Ou que seja ali o último da fila, mas que aos nossos olhos aqui parece estar tão perto. Então, irmãos, o Senhor Jesus ele deixa um ensino precioso aqui, né? Um ensino precioso, tá? Nenhum de nós é bom, infelizmente. Mas para nós sermos bons, nós temos que estar enxertados na fonte
de onde procede todo o bem, que é Deus. Se nós queremos fazer o bem para a nossa família, para a nossa igreja, para as pessoas, para a nossa sociedade, nós temos que estar enxertados em Deus. Se desligou de Deus, mesmo que se ache a melhor pessoa do mundo, é uma opinião que respeitamos, mas não é a regra de fé. A regra de fé é: todo bem procede de Deus. Tá? E salvação só pertence a Deus. Para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Então nós nos quebrantamos diante de Deus. Fala: Senhor, me perdoe por ser assim. Me perdoe por ser assim. E me ajude, tem misericórdia de mim. Me pega no colo e me leva para o teu reino. Lembra-te de mim quando vieres na glória do teu reino. Amém. Quero, como resposta a esse sermão, louvarmos a Deus com o Salmo 85. Por favor. Favoreceste a tua terra, Deus, e restauraste as posses de Jacó. Teu povo perdoaste do mal, cobrindo a multidão do seu pecar, e contiveste todo o teu furor. Ó Deus, tu és a nossa salvação. De sobre nós retira o teu furor, e vem teu povo restabelecer. O teu furor se prolongará no povo e nas futuras gerações. Não voltarás a nos vivificar, e em ti o povo venha se alegrar. Misericórdia mostra e vem salvar. Escutarei, pois falarás de paz. Jamais cometam insensatez. A salvação dos justos perto está. Sim, tua salvação bem perto está, pra que tua glória assista a terra, ó Deus. Verdade e graça vieram se encontrar, beijaram-se a justiça e a paz. Do céu justiça abaixo olhar. Verdade sim da terra vem brotar, e fruto bom da terra Deus dará. Pegadas justas sendas se farão. Convido a amada igreja que se coloque em pé para uma oração de encerramento. Após a oração, louvaremos a Deus com o Salmo 117 e a bênção. Oremos.
Obrigado, Deus, por mais este culto, Senhor, que o Senhor nos preservou e o Senhor nos ensinou, Deus, como fazê-lo, e esperamos, Deus, que o Senhor tenha se agradado, Deus, da sinceridade dos nossos corações. Somos pequenos e fracos, Deus, mas nós queremos louvá-lo, Deus, queremos aprender do Senhor, queremos, Deus, ensinar, ó Pai, as Tuas santas leis e palavras, Deus, que são remédio para nós, Deus, são bálsamos sobre as nossas feridas, Deus, e luz para o nosso caminho. Despeça-nos em segurança, Deus, dê-nos um domingo de paz e tranquilidade na Tua santa presença. Abençoe todo o Seu povo espalhado em toda a face da terra. Pedimos, Deus, que o Senhor abençoe a irmã Renilde e sua família, Deus, que o Senhor os console, ó Pai, que o Senhor os conforte e que haja salvação naquela família também, Senhor. Pedimos de forma especial pela esposa do Robson, Deus, e os demais parentes ali, amigos, que o Senhor conforte aqueles corações. Estenda a mão aos tentados, traga a paz aos aflitos. Pedimos, Deus, para aqueles que estão enfermos, o Bruno, a Fátima, o seu Aceli, que o Senhor os visite, Deus, e se for a Tua graça, que o Senhor os cure, mas que o Seu amor, Deus, seja claro e manifesto na vida de todos aqueles que acompanham. Abençoe, Deus, nosso país, as autoridades, Senhor, que possamos ter leis mais justas no futuro. Abençoa, Deus, todo o Seu povo espalhado em toda a face da terra e traga paz a Jerusalém. Oramos no nome santo e sagrado de Jesus Cristo, Seu Filho amado. Amém, Senhor. Salmo 117. Ao Senhor Deus rendei louvor, todos os povos adorai, dai louvores, ó gentios, porque muito grande é o seu favor, sua misericórdia em nós, do Senhor. Perceba bem, irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Deus Pai e a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre vós, agora e para todos sempre. Amém e amém. Está encerrado, irmãos. Os irmãos podem assentar-se. Você pode tirar aqui apenas 2 avisos.